Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje teremos um novo Eletrocast, que é o podcast do Eletrolab, sempre com um assunto interessante. Hoje nós vamos falar de um símbolo que atravessou gerações, sobreviveu a mudanças tecnológicas profundas e mesmo assim não resistiu ao avanço inevitável da comunicação moderna. Agora, este ano, em 2026, o Brasil oficializou o fim dos telefones públicos, os famosos orelhões. Há várias notícias aí nos jornais comentando sobre esse fato. Mas para entender o peso real dessa decisão, é preciso voltar um pouco no tempo e revisitar toda a história da telefonia no país, especialmente a partir da década de 70, quando ter um telefone em casa não era um serviço comum, e sim um privilégio técnico, econômico e até mesmo estrutural. Na década de 1970, o sistema telefônico brasileiro era concentrado, analógico e extremamente limitado. A telefonia fixa era operada por estatais regionais, que mais tarde seriam integradas ao sistema Telebrás. Muita gente lembra desse nome. Do ponto de vista técnico, nós estamos falando de uma rede baseada quase integralmente em comunicação eletromecânica. Eram centrais do tipo passo a passo Stroger e posteriormente vieram as centrais de barras cruzadas, que eram as crossbar. Elas dominavam aí o cenário naquele período, totalmente eletromecânicas. E cada chamada exigia o acionamento físico de contatos, relés e seletores mecânicos, o que obviamente proporcionava aí uns limites absurdos aí na capacidade, na confiabilidade e na própria velocidade da expansão. O meio físico era exclusivamente par metálico de cobre. Cada assinante que tinha uma linha em casa precisava de um par dedicado dessa central até a sua residência, que era o chamado last mile, a última milha, que é o par de cobre que vai da sua casa até a central. Já naquela época, aquilo já era o gargalo mais caro da rede, essa última milha. Não existia multiplexação digital, como a gente conhece hoje. Em muitos trechos interurbanos, a gente usava multiplexação analógica por frequência, com canais empilhados em sistemas de portadora, mas mesmo assim a capacidade era pequena e extremamente cara, muito custosa. Ter um telefone em casa não era simplesmente contratar um serviço naquela época. Era tipo entrar num chamado plano de expansão, que você se inscrevia lá na agência da época, seja Telesp, Telerge, Telemig, as famosas estatais de telecomunicações da época. O usuário pagava antecipadamente pela linha telefônica ou pagava às vezes prestações, para que na prática ele estava na verdade financiando a ampliação da rede. O plano de expansão era: você me paga, eu como estatal aqui de telefonia vou pegar esse dinheiro aí que você quer um telefone no futuro para poder financiar uma nova estrutura que consiga ter novas linhas para te atender. A prática era basicamente isso. O valor dava direto uma promessa aí futura de instalação, que podia levar anos. Isso acontecia porque cada nova linha ia exigir obras civis, lançamentos de cabos, ampliação física das centrais, compras de equipamentos importados, muitas vezes naquela época com altas restrições cambiais. Ou seja, era bem complicado. Essa escassez aí estrutural criou um mercado paralelo muito peculiar. As linhas telefônicas passaram a ser tratadas como bens negociáveis. Os mais antigos vão lembrar. Tecnicamente, a linha não era de uma determinada pessoa, mas o direito de uso poderia ser transferido informalmente para essa pessoa. Então havia aluguel de linhas, revenda, cessão de titularidade e até mesmo as chamadas linhas fantasmas, que eram colocadas em endereços comerciais e usadas apenas para gerar renda. Ou seja, o preço de uma linha refletia ali diretamente a limitação física das centrais, que significava o seguinte: sem portas livres, sem novos assinantes, o valor da linha valorizava. Muita gente usou isso como negócio durante muitos anos. Era comum você encontrar pessoas que negociavam linhas, que tinham 10, 15, 20, 50 linhas telefônicas, eles iam adquirindo aos poucos, por melhores oportunidades. Depois, eles negociavam essas linhas, normalmente com aluguel. O aluguel podia chegar a custar um salário mínimo em algumas regiões, em algumas outras com um pouco mais de fartura de linhas, meio salário. Imagina o quanto de renda não geravam aquelas linhas, o aluguel da titularidade da linha. Você avisava a companhia onde estaria o novo endereço,
instalava lá a linha e essa pessoa utilizava e pagava para você, que era o proprietário da linha na época, o aluguel. Isso foi um grande negócio naquela época, especialmente em década de 70 e 80 e até mesmo um pedaço da de 90. As centrais operavam constantemente em ocupação máxima. Em horários de pico, era muito comum você ouvir o tom de congestionamento, né? Você tirava o telefone do gancho e ouvia um sinal que não era a linha para você discar. Era um sinal de congestionamento, ou seja, não há canal disponível para fazer uma ligação. Você tinha que aguardar ter essa disponibilidade. Isso não era uma falha, é porque literalmente não havia caminhos livres dentro da central. A engenharia trabalhava no limite ali. Qualquer aumento de tráfego exigia uma expansão física e não lógica. Então, isso explica a importância crítica dos telefones públicos, os orelhões. O orelhão não era um luxo urbano, era uma solução técnica para contornar a baixa densidade das linhas residenciais. Os primeiros telefones públicos eram extensões diretas da rede analógica convencional. Eles usavam a sinalização por corrente contínua, supervisão de loop e tarifação baseada em pulsos enviados pela central durante a chamada. Inicialmente, funcionava com as famosas fichas metálicas, né, as fichas telefônicas. E logo depois, cartões indutivos, que era uma inovação muito interessante. O crédito era armazenado magneticamente no cartão, era lido e decrementado pelo próprio aparelho do orelhão, reduzindo aí, no caso, as fraudes e simplificando a tarifação. A ficha telefônica, não sei se vocês lembram, mas em região urbana, por exemplo, uma ficha dava direito a 4 minutos de comunicação, 4 minutos de ligação telefônica. Se desse os 4 minutos, ela caía, né? A famosa ficha caiu, né? Ou seja, daí que vem essa expressão, a ficha caiu. Quando cai a ficha, a ligação termina, acabaram os 4 minutos ali. Então, antes dos 4 minutos, se você queria falar 8 minutos, por exemplo, você tinha que botar 2 fichas. Botava a primeira, ou antes de terminar a primeira, 3 minutos e meio, você colocava a segunda ficha para fazer mais 4 minutos. Se a ligação fosse interurbano, no mesmo estado, geralmente era 1 minuto por ficha. Imagina, você quer falar com um parente que está numa cidade vizinha, quer falar 10 minutos com ele, você tinha que carregar 10 fichas, e botando uma a uma, porque também o telefone não conseguia assimilar várias fichas ao mesmo tempo. Então, às vezes assimilava 2 ou 3, mas mais do que isso não, você tinha que ir pingando as fichas ali de minuto em minuto. E se fosse interestadual, era 18 segundos o tempo de ficha. Ou seja, praticamente impossível, né? O cartão melhorou, porque aí você fazia um crédito ali suficiente para você poder falar. Então, era assim que tarifava o custo da ligação no orelhão. Se a gente avança um pouquinho aí, dos anos 80 final para o início dos 90, começa a ter uma transição tecnológica muito importante da telefonia fixa, que é a digitalização. Assim, aquelas centrais eletromecânicas com relés e tudo mais, começaram a ser substituídas por centrais de comutação digital, que era baseada em processadores, em matrizes de tempo, espaço e sinalização fora do canal de voz. A introdução de sistemas do tipo SS7 foi o que revolucionou aí a forma das chamadas telefônicas naquela época, inclusive a monitoração delas e a tarifação. Do ponto de vista da engenharia, isso mudou absolutamente tudo, né? A voz passou a ser digitalizada, tipicamente na faixa de 64 kbps, usando PCM, modulação em PCM, a gente já falou disso aqui no canal, esse tipo de modulação. Havia multiplexação por tempo, o que permitiu transportar aí dezenas e depois centenas e milhares de canais num único enlace físico. Você imagina a dificuldade de você ter um único par de cobre para fazer a ligação de um ponto numa residência até a central. Esse mesmo par de cobre, multiplexado com o processo digitalizado em PCM, permitia dezenas, centenas de canais dentro de um único par de fio. Obviamente, depois veio a fibra ótica, que começou a entrar inicialmente nos troncos de longa distância, e depois também na parte urbana, né, reduzindo aí drasticamente a atenuação, o ruído e, finalmente, o custo por canal. Então, as centrais telefônicas passaram a crescer por módulos e não mais por reformas estruturais, tipo ter que construir um outro prédio para botar uma outra central. Eu me lembro que essas estatais tradicionais, mesmo depois da privatização, que continuaram a ser ainda no início analógicas, eles precisavam das centrais físicas. Então essas companhias tinham diversos edifícios pela cidade,
cidades grandes metrópoles tinham 7, 8, 10 edifícios ou até mais próprios da companhia telefônica, onde se construíam as centrais telefônicas. Esse aparato imobiliário todo foi desmobilizado depois. Essas empresas conseguiram depois até capitalizar vendendo esses ativos, esses imóveis, que não fazia mais sentido nenhum, já que as centrais agora eram compactas. Em poucas localidades, em poucos prédios, você conseguia fazer a instalação das centrais para a cidade inteira, mesmo sendo uma cidade grande. Ao contrário do passado, que eram edifícios gigantes, com salas imensas e centenas de racks para poder fazer a expansão da telefonia analógica na época, né? Então tudo isso gera um custo muito alto, que foi obviamente diluído com a digitalização. Essa evolução técnica ela foi decisiva para o barateamento das linhas fixas. Com a privatização depois do sistema Telebrás, no final da década de 90, a telefonia deixa de ser um investimento escasso e passa a ser um serviço massificado. A lógica muda completamente. Em vez de limitar o acesso, as operadoras passam a buscar volume. A instalação de uma linha passa a depender muito mais de logística do que de capacidade técnica. Então, o comércio paralelo, nesse ponto do tempo, o comércio paralelo de linhas desaparece do dia para a noite, ou seja, rapidamente. As pessoas que não conseguiram vender ou se desfazer aquelas linhas que elas alugavam, elas, não vou dizer que tiveram prejuízo, porque lucraram durante muito tempo, mas deixaram de ter uma fonte de renda importante, baseada na alocação de uma determinada quantidade de linhas. A linha fixa passou a custar praticamente nada. Na verdade, você pagava um cadastro para você ter uma linha, né? A linha era instalada às vezes do dia para a noite. Então, não havia mais aquele custo ou a dificuldade de ter uma linha fixa. Bom, do ponto de vista de rede, havia portas sobrando, pares disponíveis e capacidade ociosa. O telefone fixo se populariza de verdade nessa época. E as tecnologias novas, já que a linha estava digitalizada, tecnologias tipo ADSL, a galera aí que usava, por exemplo, internet de escada, deve lembrar, passa a usar o mesmo par de cobre para transmitir dados em altas frequências. Algo impensável na era das centrais analógicas antigas. Na era das centrais analógicas antigas, até havia sistema de comunicação de dados por modem. Vocês devem lembrar, talvez, os mais antigos, os modems acústicos. Teve um muito famoso que apareceu num filme War Games, em que o estudante usava um computador na casa dele e um modem que ele se comunicava com vários outros computadores. O modem tinha uma base onde o fone do telefone encaixava tanto o microfone quanto o fone naquela base e ele modulava e demodulava tons de áudio pela linha telefônica, onde carregavam os dados de transmissão do computador. Eram frequências de transmissão, velocidades de transmissão muito baixas, né, menores do que 300 bounds, né? Era uma transmissão bem rústica, mas já existia e era na linha analógica naquela ocasião. Mas, obviamente, depois, com a ADSL, vieram aí modems muito mais rápidos. Os orelhões ainda sobrevivem bem nesse período, mas já começam a perder relevância, porque, em paralelo, obviamente, a gente sabe muito bem, surge a telefonia celular, inicialmente como um complemento, né? Já que não dava para confiar muito na telefonia celular nos seus primeiros anos, mas já começava a tomar um certo espaço. No começo, a telefonia celular também era baseada em sistemas analógicos, chamado, por exemplo, WAMPs, que tinha baixa eficiência espectral e aparelhos eram caros. Logo depois, a digitalização também da telefonia celular chega ao mundo móvel. Então vieram sistemas aí TDMA, CDMA, GSM e outros, que permitem muitos mais usuários por célula e melhor qualidade de áudio e serviços adicionais. Bom, tecnicamente, a grande virada da telefonia móvel foi na separação definitiva entre o terminal e a linha. O número do telefone passou a estar associado a um chip e não a um par físico. Além disso, a infraestrutura passou a ser baseada em rádio, com células reutilizando frequências, algo muito mais escalável aí do que cabos enterrados, né? Depois disso, a popularização dos planos pré-pagos foi o golpe quase que derradeiro aí no telefone público. Do ponto de vista de custo por chamada, o celular principalmente se tornou mais barato
e mais conveniente. Com a chegada dos smartphones e das redes de dados, a voz passou a ser mais um tipo de tráfego IP. Aplicativos de mensagens, chamadas de internet, ainda reduziram ainda mais o uso da telefonia tradicional. Bom, enquanto isso, a rede fixa começou já a enfrentar os seus primeiros problemas aí, estruturais. O cobre, que antes era essencial, passou a ser economicamente desinteressante. Roubo de cabos se tornou recorrente. A gente escuta aí, todas as grandes cidades têm roubos de cabos de cobre, sejam de telefonia ou não, mas é um índice muito elevado. Isso já gera um custo por conta do vandalismo. A manutenção de um telefone público vandalizado passou a custar mais do que a arrecadação que ele gerava. Então não valia a pena. Além disso, muitas centrais antigas foram desativadas ou consolidadas, fazendo com que a manutenção de linhas analógicas ficassem cada vez menos viáveis. Ou seja, tanto a telefonia fixa residencial quanto a pública dos orelhões começou a ficar com uma infraestrutura cara, de difícil manutenção, que sofria vandalismos e que já não tinha uma utilização como era no passado. Mesmo assim, por obrigações contratuais herdadas aí da era da privatização, né, na época que foi privatizado, tinham obrigações contratuais de se manter a telefonia pública ativa durante décadas. Eles precisavam manter os orelhões. Esses contratos eles refletiam uma realidade técnica e social que já não existia mais, agora, depois de tantos anos. Em muitos casos, os aparelhos permaneciam conectados às redes, que já eram internamente totalmente uma rede IP, mas funcionando apenas como um legado analógico no meio de uma infraestrutura moderna. Quer dizer, você tinha um apêndice ali analógico amarrado com adaptações à rede digital, o que já trazia também mais um complicador. E finalmente chegamos aí a 2026, com quase totalidade da população coberta por telefonia móvel, com rede 4G e 5G amplamente disponíveis e com a voz tratada majoritariamente como dado. É claro, num país com tamanho continental como é o Brasil, isso pode não ser uma verdade absoluta. A gente tem regiões em que a cobertura ainda é falha e precisa ser melhorada. Daí a grande preocupação. Vamos remover todos os orelhões? Seria importante que em certos pontos do país, especialmente em cidades muito remotas, em localidades distantes dos grandes centros, que a infraestrutura de telefonia móvel ainda não tem uma cobertura razoável, ter ainda acesso a algum tipo de telefonia pública, seja em postos de saúde, em rodoviárias, em pontos estratégicos, em hospitais, em locais que a pessoa pudesse ter uma forma de comunicação caso não tenha disponível um sinal de telefonia móvel. Seria ainda importante. Não sei se essa regulamentação atual de remover todos os orelhões levou isso em conta também. É algo a se pesquisar. Então, a regulamentação atual autoriza a retirada definitiva dos orelhões das ruas brasileiras, encerrando um ciclo tecnológico iniciado muitas décadas antes. O fim do orelhão não é apenas o fim de um aparelho ou um equipamento urbano. É o encerramento de uma era de engenharia baseada em comutação física, pares metálicos dedicados e planejamento rígido de capacidade. É a transição completa para as redes definidas por software, tráfego IP e mobilidade total. Para quem viveu a época das fichas e dos cartões, há nostalgia, mas para quem olha com olhos técnicos, há coerência em relação a essa nova etapa. O orelhão, que por muitas vezes auxiliou a população nas suas comunicações, inclusive com pessoas enfrentando filas para aguardar a sua posição e a sua vez de utilizar o aparelho, há vários exemplos assim, ele cumpriu a sua função com excelência e dentro das limitações técnicas do seu tempo. Ele conectou o país quando a infraestrutura era escassa, cara e complexa. E agora ele se despede não só por obsolescência simples, mas porque a própria ideia de um telefone preso a um lugar deixou de fazer sentido, claro, levando em conta as poucas exceções que possamos ter em função da localidade remota. Bom, pessoal, esse foi o Eletrocast de hoje, um mergulho técnico
histórico e humano na evolução da telefonia no Brasil, do relé eletromecânico até o pacote IP, do fio de cobre à rede móvel. Porque tecnologia não desaparece do nada, ela cumpre o seu papel, ensina, evolui e segue adiante. Espero que vocês tenham gostado aí desse tema. Se gostarem, comentem aqui embaixo, comentem as suas histórias aí com a telefonia pública, telefonia fixa, época das fichas, uso de aparelhos celulares no início dos tempos. Todas as histórias são bem-vindas e eu aprecio bastante os comentários, ok, pessoal? Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.